Às 10h30 da noite, horário local, no dia 2 de julho, uma equipe ucraniana do Vil-KM recebeu informações de que as forças de Pokrovsk estavam se preparando para atacar um grande depósito de munições russo em Kartsyk, Donbass. Enquanto executavam o plano, detectaram sinais eletromagnéticos de um radar russo de contrabateria, o Zupak-M1, a 38 quilômetros de distância, indicando que uma unidade de artilharia russa havia notado a atividade deles. O primeiro sinal de perigo veio quando o receptor passivo do operador de radar do Vil-KM acendeu com o modo de busca característico de banda X do Zupak, emitindo 200 kW de potência, varrendo ativamente para localizar a posição deles. O Zupak-M1 russo, desenvolvido pela Almaz Antey, consegue detectar projéteis de artilharia disparados a uma distância máxima de 22 km e calcular posições de disparo em 30 segundos, com uma margem de erro inferior a 50 metros. Usando um radar de varredura eletrônica em matriz de fases, ele rastreia até 10 alvos ao mesmo tempo e envia coordenadas para unidades de artilharia em 5 segundos. A equipe do Vil-KM havia disparado uma salva de distração 15 minutos antes para enganar o inimigo, mas agora unidades russas de lança-foguetes múltiplos, equipadas com BM-30 Smerch com alcance de 90 km e ogivas de 243 kg, estavam atrás deles. Com base nos tempos de resposta padrão, a equipe tinha apenas 6 minutos antes que os foguetes russos BM-30 Smerch, viajando a 1.200 metros por segundo e carregando ogivas de fragmentação ou autoexplosivo, atingissem a posição deles. O lançador de 12 tubos do Vil-KM estava carregado com 4 mísseis aimed at the Kartsyk Depot. O comandante da equipe iniciou uma sequência de lançamento de emergência, enquanto o artilheiro inseria rapidamente as coordenadas de GPS, confiando em informações de um drone ucraniano Orlan-10 voando a 5.000 metros, a 19 quilômetros de distância. Cada Vil-KM exige dados precisos de alvo carregados por um tablet militar seguro, conectado ao sistema de orientação do míssil por um link de dados criptografado AES-256. Esse processo normalmente leva 3 minutos, mas, sob pressão, precisava ser concluído em 90 segundos. Em condições de combate, qualquer erro de entrada poderia desviar o míssil do alvo, comprometendo toda a missão. O Vil-KM, o sistema de mísseis mais avançado desenvolvido pela Ucrânia, projetado pelo Escritório de Design de Kiev, carrega um míssil de 800 kg com uma ogiva de 170 kg, capaz de penetrar concreto reforçado, equivalente a 250 kg de TNT. Seu sistema de orientação integra GPS e GLONASS, combinado com um sistema de navegação inercial, usando giroscópios de fibra óptica, com precisão de 1/10 de grau por hora. O alcance máximo do míssil é de 120 km, com uma precisão de 10 a 30 metros, dependendo de interferências eletromagnéticas. Mas o Zupak-M1 não era a única ameaça. A 40 quilômetros a oeste, um sistema russo S-400 com radar 91N6E, capaz de detectar alvos a 600 quilômetros, começou a varrer a área, aumentando o risco de exposição. Carregar coordenadas sob o escrutínio do radar russo transformou uma tarefa já perigosa em algo mortal. Às 10h32 da noite, a interferência russa intensificou-se em todas as frequências de GPS e GLONASS, com um nível de interferência 10 decibéis acima do limiar do sinal de satélite. A tela do tablet piscava enquanto as conexões de satélite caíam, forçando o artilheiro a mudar para a entrada manual. Sem confirmação de GPS, ele precisava confiar que as coordenadas previamente levantadas estavam precisas dentro de 5 metros. Qualquer erro poderia fazer o míssil errar, deixando o depósito russo intacto e expondo a equipe a fogo retaliatório.
Enquanto isso, um sensor térmico detectou uma assinatura de calor a 32 km a nordeste, vinda de um lançador BM-30 Smirt, montado em um caminhão MAS 79-111 com motor a diesel de 710 cavalos de potência. Os foguetes Smirt, movendo-se a 1.200 metros por segundo, chegariam em cerca de 4 minutos. O sistema de carregamento automatizado do Vilca-M, com hidráulicos de alta velocidade, podia preparar um míssil a cada 20 segundos, mas todos os 4 precisavam ser lançados antes da realocação. A doutrina padrão exige um intervalo de 45 segundos entre os lançamentos para evitar danos por calor, mas, sob pressão, a equipe reduziu para 30 segundos, arriscando superaquecimento do lançador. Às 10h34 da noite, o primeiro míssil Vilca-M disparou de seu tubo. A assinatura de lançamento foi imediatamente detectada por todos os radares em um raio de 50 km, incluindo o radar 9S-18M1 Cupol de um sistema de defesa aérea Buk M2 a 26 km, capaz de rastrear alvos a 1.500 metros por segundo. A equipe não esperou para monitorar a trajetória. O artilheiro autorizou o segundo lançamento enquanto o motorista ligava o motor a diesel Yamis 7511 de 400 cavalos do caminhão de transporte Kras 7634-HE de 8x8. A doutrina ucraniana exige realocação em 90 segundos após o primeiro lançamento, mas completar a missão de disparo era a prioridade. Eles pausaram para disparar o segundo míssil às 10h34 da noite. A pluma de exaustão criou uma coluna térmica de 40 metros, facilmente detectada por sensores infravermelhos em um drone russo Forpost a 6.000 metros. O Zupac M1 calculou a posição deles com precisão de 50 metros e passou as coordenadas para várias unidades de fogo. Um canhão autopropulsado 2S7M Malka, a 14 km, começou a girar seu cano de 20 centímetros, pronto para disparar um projétil de alto explosivo de 110 kg em 3 minutos. O comandante da equipe agora podia ouvir o assobio característico dos foguetes Smirt se aproximando, sinalizando 30 segundos até o impacto. O terceiro míssil foi lançado às 10h35 da noite. Sua explosão quebrando janelas em prédios abandonados a 200 metros de distância. O revestimento térmico de cerâmica do lançador Vilca-M, projetado para suportar 1.500 graus Celsius, começou a rachar devido à sequência rápida de disparos. Mais um disparo e então eles se moveriam. O motorista acelerou o motor a 2.200 rotações por minuto, pronto para partir assim que o último míssil fosse lançado. 30 segundos depois, o quarto Vilca-M foi disparado, justo quando o primeiro foguete Smirch atingiu 400 metros ao norte. A onda de choque de 2,5 bares sacudiu o caminhão, com fragmentos de metal voando por cima. O veículo de 33 toneladas avançou, enquanto os foguetes russos atingiam a posição anterior deles. Eles se expuseram por tempo demais a todas as unidades russas em um raio de 100 quilômetros, mas 4 mísseis de precisão agora voavam em direção a Artsakh a 1.100 metros por segundo. Às 10h40 da noite, o primeiro míssil Vilca-M descia a 8.000 metros, aproximando-se das defesas aéreas russas avançadas. Seu computador de bordo de 32 bits, 200 MHz, processava atualizações de orientação 50 vezes por segundo, enfrentando a interferência do sistema russo Krasuka-4, que emitia 300 kW nas bandas S e C. Em cerca de 1 minuto, ele detonaria sua ogiva ou seria vítima da guerra eletrônica sobre o Donbass. O sistema de orientação triplamente redundante do míssil detectou degradação do sinal de GPS ao entrar no espaço aéreo controlado pelos russos. A relação sinal-ruído caiu abaixo dos níveis aceitáveis, forçando a mudança para o backup GLONASS.
Os jammers russos R-330G Gittel, bloqueando sinais de satélite em um raio de 30 km, também interromperam o GLONASS. Em 500 milissegundos, o Vilca-M passou para navegação inercial pura, com giroscópios de fibra ótica mantendo uma precisão de 0,2 de grau por hora. Enquanto isso, um drone russo Orlan 30, com sensores infravermelhos multiespectrais, detectou a assinatura térmica do míssil a 14 quilômetros. A 40 quilômetros à frente, um radar 9A331 de um sistema de defesa aérea Thor M2 adquiriu o míssil. O radar 9S350, com alcance de 32 quilômetros e capacidade de rastrear 48 alvos, travou no alvo a 6.000 metros. O operador observava enquanto o alvo descia a 1.100 metros por segundo, dentro do alcance de engajamento. O radar de controle de fogo, com 600 kW de potência e resolução angular de meio grau, rastreava o alvo. O travamento foi alcançado às 10h41 da noite. O Otorm-2, o principal sistema russo de defesa de ponto contra munições de precisão, usa mísseis 9M338 que engajam alvos de 1 a 14 km e de 10 a 10.000 metros. Cada míssil de 165 kg carrega uma ogiva de fragmentação de 14 kg, atingindo Mach 2,8 em 2 segundos. O tempo de reação da detecção ao lançamento é de 5 a 7 segundos. Para uma trajetória balística previsível, seria um acerto certo, mas o Vilca-M não seguia uma. Às 10h42 da noite, seu sistema de orientação executou uma manobra programada de 15 graus à esquerda enquanto mantinha a descida. Esse ajuste o tirou da zona de interceptação pré-calculada do Thor, forçando o computador de controle de fogo a recalcular. O operador permitiu o engajamento automático, lançando 2 mísseis 9M338 30 segundos depois. Esses mísseis, guiados por radar semiativo, recebiam atualizações por um link de comando em banda K. Os projetistas ucranianos, prevendo táticas russas, programaram o Vilca-M para outra manobra às 10h42 da noite, um giro de 20 graus à direita com um leve ajuste de altitude. Isso adicionou 300 metros ao seu caminho, mas neutralizou a solução de tiro do Thor. Reconhecendo que os primeiros mísseis errariam, o operador do Thor mudou para rastreamento manual. A tela mostrava o alvo a 3.000 metros, a 18 quilômetros, com impacto em menos de 60 segundos. Ele lançou mais 2 mísseis enquanto alertava as defesas aéreas próximas. Um Buk M2, a 22 quilômetros, confirmou o sinal, mas, com um tempo de reação de 11 segundos, não conseguiu engajar a tempo. A 11 quilômetros a leste, adquiriu o alvo e começou a varrer. O segundo par de mísseis do Thor teve melhor desempenho, detonando a 50 metros do Vilca-M. Os fragmentos da ogiva de 14 quilos, viajando a 1.800 metros por segundo, atingiram a pele de alumínio do míssil, mas não penetraram a ogiva ou danificaram os componentes de orientação, embora alterassem sua trajetória. O acelerômetro do míssil detectou um desvio de 2 graus, corrigido instantaneamente pelo computador de voo. Enquanto o míssil líder descia a 1.500 metros, o segundo Vilca-M entrou na zona de engajamento 30 segundos depois. A tripulação do Thor, focada no alvo líder, não antecipou isso até às 10h43 da noite. Com 4 mísseis restantes e 2 alvos de alta velocidade, o sistema só conseguia rastrear 2 com alta resolução. A doutrina priorizava a ameaça mais próxima, mas engajar múltiplos alvos sobrecarregava suas capacidades. O Panzer S-1, equipado com um radar de matriz em fases 1RS-2E e 12 mísseis 57E6 com alcance de 19 km, tentou apoiar. Mas os mísseis Vilca-M se aproximavam de um ponto cego, exigindo uma rotação de 140 graus da torre enquanto calculavam uma solução de tiro.
Quando os mísseis 57 E-6 de 74 quilos, atingindo Mach 3, estavam prontos, o míssil líder caiu abaixo de 500 metros em cobertura de terreno. Sem ação no próximo minuto, os mísseis Vilca-M seriam imparáveis. Às 10h49 da noite, o míssil líder entrou em sua fase terminal a 8 quilômetros do depósito de Hartzik. 4 sistemas russos de defesa aérea, Tor M2, Pantsir S-1, Buk M2 e um S-300 PMU-2 a 29 quilômetros focaram seus sensores na ameaça, gerando campos de radar sobrepostos com mais de 2 megawatts de potência. A tripulação do Tor M2 tinha uma chance final. O radar mostrava o míssil a 400 metros, usando uma colina de 150 metros para mascarar sua aproximação. Em 15 segundos, ele superaria a colina e mergulharia no alvo. O operador do Tor pré-ajustou os mísseis restantes para o ponto de emergência calculado, com base nos dados do radar 9S-350 varrendo a 10 Hz. A 5 quilômetros ao sul, um Pantsir S-1 juntou-se ao engajamento. Sua torre de 90 graus por segundo e radar de matriz em fases, rastreando 1.200 alvos por minuto, acompanhava o alvo a 400 metros, mas tinha dificuldade para travar através da desordem do terreno. A defesa final era uma unidade ZSU-23-4 Shilka, no perímetro norte do depósito. Seus 4 canhões de 23 mm, disparando 3.400 projéteis por minuto, com um alcance efetivo de 2,5 km, criavam uma densa parede de balas. O artilheiro girou a torre na direção prevista, mas o controle de fogo guiado por radar teve dificuldade para distinguir o míssil do ruído de fundo. A 300 metros por segundo, o artilheiro tinha 3 segundos para engajar. Às 10h49 da noite, o Vilca-M superou a colina como previsto. Os 2 mísseis 9M338 restantes do Tor foram lançados instantaneamente, seus motores iluminando a noite enquanto aceleravam para o ponto de interceptação. O míssil estava a 380 metros, em uma trajetória balística para atingir o depósito em 12 segundos. Os mísseis do Tor tinham 8 segundos para interceptar. Mas o segundo Vilca-M apareceu, superando a colina a 2 quilômetros ao norte. A tripulação do Pantsir, pega desprevenida, dividiu seu fogo, lançando 3 mísseis 57 E-6 em cada alvo. Seus mísseis Mach 3 precisavam de 8 segundos para chegar, mas dividir o fogo reduziu a probabilidade de acerto para menos de 30%. A ogiva do míssil líder Vilca-M foi ativada a 200 metros. Seu fusível de radar Doppler, controlando o circuito de impacto, fornecia correções finais de altitude com erro inferior a 1 metro. Abaixo, o pessoal russo corria para se abrigar, abandonando empilhadeiras carregadas com foguetes Grad de 122 milímetros. Um sistema de alerta precoce, um L-219 Zoopark-1, os alertou, mas 30 segundos não foram suficientes para evacuar. Às 10h50 da noite, um míssil do Tor passou a 30 metros do Vilca-M líder, perto o suficiente para acionar seu fusível de proximidade, mas a velocidade de 1.100 metros por segundo do alvo e a abordagem de 45 graus excederam os parâmetros de interceptação. Ambos os mísseis detonaram inofensivamente atrás. O Shilka abriu fogo a 600 metros, liberando 280 projéteis traçantes em 2,5 segundos, criando uma parede de uma bala por metro quadrado. O terceiro Vilca-M apareceu 20 segundos depois a leste, enfrentando apenas um 2K-22 Tunguska com alcance de 8 km. No depósito, alarmes soavam enquanto o pessoal corria para bunkers. Às 10h49 e 10 da noite, o fusível de proximidade por radar do míssil líder detectou o teto do depósito a 5 metros. Sua ogiva de 170 quilos detonou, gerando uma onda de choque de 30 bares, derrubando a parede leste.
Isso foi apenas a faísca. Dentro, havia 3.300 toneladas de munições russas, incluindo projéteis de artilharia de 152 mm, foguetes Grad de 122 mm e mísseis S-300 5V55. Às 10h49 e 15 da noite, a explosão inicial inflamou a pilha de munições mais próxima. Projéteis de artilharia de 152 mm, cada um com 7,6 kg de explosivo AIX-2, desencadearam uma reação em cadeia. A onda de choque comprimiu o ar, atingindo temperaturas acima de 3.000 graus Celsius. O segundo Vilka-M atingiu o prédio norte 30 segundos depois, penetrando um teto de concreto reforçado de 1,20 m, antes de explodir entre caixas de foguetes BM-21 Grad. Cada foguete de 122 mm, com 18,4 kg de combustível sólido, queimava a 2.200 graus Celsius, ou detonava com o equivalente a 25 kg de TNT. A explosão inicial inflamou 6 foguetes, levantando o teto do depósito de 16,5 toneladas de seus suportes. O terceiro Vilka-M atingiu o depósito oeste às 10h50 da noite, mirando uma pilha de foguetes Grad 9M-22U com ogivas de fragmentação de 6,4 kg. Calor e pressão desencadearam explosões secundárias, sacudindo o solo. Às 10h51 da noite, as chamas alcançaram o armazenamento de mísseis S-300, cada míssil 5V55 com 133 kg de explosivo e combustível sólido detonando. A onda de choque quebrou janelas em Artsakh, a 3 km de distância. O quarto Vilka-M chegou às 10h52 da noite, atingindo um inferno já em chamas. Seu motor de foguete sólido desviou lateralmente, impactando cercas ou outras estruturas. Equipes russas de combate a incêndio, equipadas com caminhões Ural 4320, carregando 5.000 litros de extintores, só podiam assistir enquanto as temperaturas excediam 1.800 graus Celsius. Às 10h55 da noite, um bunker subterrâneo de mísseis Smirch de 300 mm explodiu, criando uma cratera de 40 metros e uma nuvem em forma de cogumelo visível a 5 quilômetros. Até às 11h10 da noite, 4 grandes incêndios iluminavam o local do antigo depósito. Estima-se que 3.300 toneladas de munições, 70% do suprimento de artilharia regional da Rússia, foram destruídas. Pelas próximas 3 semanas, as capacidades de artilharia russa ficariam debilitadas. Ordens para dispersar os estoques restantes foram emitidas durante a noite, interrompendo gravemente as linhas de suprimento e expondo vulnerabilidades defensivas, exatamente como o plano da Ucrânia pretendia.